Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos, minha turma do terceiro ano, para mais uma aula de língua inglesa. E aí, gente? How are you? Como é que vocês estão? Beleza? Então, gente, semana passada nós tivemos aí, na verdade, 2 semanas sem aulas aqui no YouTube. A gente conversou um pouquinho na penúltima aula da revisão sobre a avaliação de vocês, que foi feita na semana passada. Dito isso, vamos continuar então o nosso terceiro bimestre. A gente já está caminhando aqui para o Group 6. Então a gente já está começando o nosso Group 6 today, começando hoje. E a primeira parte desse Group 6 é falar sobre os speakers. Que é isso, tio? Pelo amor de Deus. Pera. Speakers é essa palavrinha que eu vou colocar aqui em negrito para vocês. Opa, sorry. Right here. Prontinho. Essa palavrinha, ela significa falantes, pessoas que falam alguma coisa. E aí a gente vai ver que tipo de speaker é que a gente vai falar durante todo esse Group 6. A gente vai conversar sobre Portuguese and English speakers, ou seja, falantes, aquelas pessoas que falam as línguas português e English, que é o inglês. Importante a gente já lembrar agora de cara que o Brasil não é o único país a falar português e os Estados Unidos não é o único país a falar inglês. Inclusive o nome inglês vem de outro país que fala inglês, que é a Inglaterra. Então pera lá que a gente vai falar um pouquinho sobre vários países que vão conversar sobre English, Português and whatever. E várias outras línguas. Agora nesse primeiro lesson, que é a Lesson 22, sobre esse assunto, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns outros tipos de language, além de português and English, e vamos falar também sobre nationalities. O que é isso? São as nacionalidades, o local onde a pessoa mora. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidão. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, exatamente, brasileiro é uma nationality, é uma nacionalidade. Então, vamos lá, vamos começar. Quero já apresentar para vocês todo o Group 6, que é muito legal. Nós vamos também aprender, gente, a ler tabelas e ler até mesmo alguns tipos de graphics, de gráficos. Tudo com muita calma, vou mostrar todos os pontinhos para vocês. Vai ser bem interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre a cultura do nosso world, sobre o nosso mundo. Vamos começar então, gente, pelo nome, o title da nossa lesson, pelo título da nossa lição. Nós estamos na Lesson 22, Portuguese and English Speakers Around the World, Language and Nationality Revisions. Quais são as páginas que a gente vai trabalhar agora? A page number 72 to 76. Da 72 até a 76, que é a 76. Very good. Enquanto vocês colocam aí na página, eu vou dar uma passada aqui no nosso slide. Essa daqui é a nossa primeira page que a gente vai estudar um pouquinho. Durante todo esse grupo 6, gente, a gente também vai ver as principais diferenças entre a língua portuguesa e a língua inglesa, que não é só essa diferença de pronúncia, existem outros pontos também muito interessantes da língua inglesa que faz com que muita gente tenha medo dela. Mas isso eu vou deixar lá para os próximos lessons, porque a gente vai falar de rapidez, a gente vai conversar um pouquinho sobre formas de falar as sílabas em inglês, e isso vai ser bem interessante para a gente ver mais para frente. Por enquanto, eu vou trabalhar com vocês apenas os locais de onde a gente pode ouvir essa língua sendo falada de forma nativa. E o que é isso? Isso é muito importante. Os native speakers, os falantes nativos. O que é um falante nativo? Eles são pessoas que nasceram em um país e naquele país a língua oficial é a que eles falam. Por exemplo, quem nasce no Brasil, nós somos nativos da língua portuguesa, porque a língua que a gente fala aqui no Brasil
é a língua portuguesa. E como nós nascemos aqui, nós trabalhamos e descobrimos a língua portuguesa primeiro. É aquela que está aqui, ó, no nosso subconsciente o tempo todo. Então, essa língua portuguesa é a nossa língua nativa. Então, nós somos nativos da língua portuguesa. Quem nasce nos Estados Unidos, por exemplo, é nativo da língua inglesa, porque naquele país se fala oficialmente a língua inglesa. Quem nasce na Itália fala italiano. Quem nasce no Japão é nativo da língua japonesa. Então, para cada país que tem a sua língua própria, ele vai ser nativo de uma língua também. Existem países que têm mais de uma língua oficial, você sabia? Um exemplo deles é o Canadá. Lá no Canadá, nós temos duas línguas oficiais e elas são meio que misturadas pelo todo o território do Canadá. Tem uma região que fala mais French, francês, e tem uma região que fala mais English, o inglês. Só que o país inteiro tem as duas línguas como oficiais. A maioria das pessoas lá falam duas línguas já desde criancinha. Interessante, né? Então, gente, já fiz a minha introdução do dia. Vamos começar com a nossa lesson, que a gente tem muita coisa para falar. Eu vou começar pelo title novamente. E do title nós vamos fazer essa pequena atividade com um pouquinho de curiosidade sobre a língua inglesa no mundo. Então vamos lá, gente. Portuguese and English speakers. Então, português, para quem não conhecia em inglês, a gente fala português, com esse ezinho no final. Português. Beleza? E inglês. Em inglês fica English. English. Bem parecido com o que se tornou aqui a palavra na língua portuguesa. Mas em inglês a gente fala English. Speakers, eu já conversei com vocês sobre, que são os falantes, as pessoas que speak. Speak é o verbo falar. Então, pessoas que falam, os falantes. E tem um negocinho muito interessante. Quem continuar com a gente aqui no ano que vem, vai conhecer uma história chamada Around the World in 80 Days. A volta ao mundo em 80 dias. Inclusive, tem até umas diferenças de tradução nesse Around the World, que é essa primeira parte aqui, que na verdade essa última parte da primeira linha. Around the World. Isso significa ao redor, around the world. World é o mundo. Então, around the world, English and Portuguese speakers. Então a gente vai falar basicamente dos falantes da língua portuguesa e inglesa no mundo. Vamos para as nossas primeiras curiosidades. Essa atividade eu não vou fazer muito, o que vocês acham, não sei o que, como a gente faria em sala de aula normalmente. Eu já vou passar logo as curiosidades direto para vocês já conhecerem já de cara algumas das maiores curiosidades que nós temos de falantes de língua inglesa e também falantes do mundo inteiro, de pessoas no mundo e tudo mais. Nós temos 3 perguntas na primeira coluna. A primeira pergunta é: How many people are there in our planet? Coisas que eu quero mostrar para vocês já agora de cara. How many, essas primeiras palavrinhas aí, as 2 primeiras palavrinhas juntas, significa quantidade. Ele está te perguntando quanto, em coisas que você consegue contar. Então, qual é essa coisa? People, pessoas. Então a gente consegue contar pessoas. 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, enfim. Então a gente consegue contar isso. Por isso que a gente utiliza o how many. E o how many sempre vai te perguntar de quantidade. Então a resposta é um número. How many people are there? Existem. Então já está no plural. Significa que tem mais pessoas aí. Mais de uma, pelo menos. In our planet. Planet a gente já viu. Na lesson 18, lá na lição 18, qual é o nosso... Quantas pessoas, então, elas existem in our planet, no nosso planet?
Nós temos aqui about 1 billion people, 1 bilhão de pessoas. About 273 million people. Por volta, mais ou menos. Esse about aqui no comecinho significa mais ou menos. Então, mais ou menos 273 milhões de pessoas. Ou about 7.5 billion people. 7.5, 7,5 em português, bilhões de pessoas. Nosso planeta, gente, ele comporta muita gente. Não tanto quanto a gente gostaria, porque a gente já está vendo algumas das consequências de ter essa população tão grande no nosso planeta. Mas sim, o nosso planetinha, a Earth, a Terra, ela suporta até 7.5 billion people. Então, somente no nosso planeta tem mais ou menos aí 7.5, 7,5 bilhões de pessoas. É muito mais que 1.000, é muito mais que 1 milhão, é 1 bilhão. Sim, verdade. Então, how many people in the world speak English? E agora a gente vai para a segunda pergunta, que foi essa que eu acabei de fazer. How many people? A gente já conversou um pouquinho sobre, estou perguntando quantidade. In the world speak English. E agora a gente volta um pouquinho. Vamos lá. Word, como eu falei com vocês, desculpa, muita gente, significa mundo. Então, quantas pessoas aqui nesse mundo que a gente mora, que a gente vive, no nosso planet, no nosso planeta, speak English? Speak, fala a língua English. Quanto vocês acham? 1 billion people, 1 bilhão ou 273 million people? Sim, é isso mesmo, gente. Para falantes nativos de língua inglesa e não nativos também, nós temos cerca de 1 billion people. 1 bilhão de pessoas. Então, no mundo tem 7 bilhões e meio. 1 bilhão todinho fala English. É muita gente, né? Muita gente. E a última pergunta, então. How many people speak Portuguese? E quantas pessoas, então, no mundo speak português? Como a gente? Isso. About 273 million people. 273 milhões de pessoas. Agora, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês. Sabia que o Brasil é o país que mais tem gente que fala português? Tá, você pode até pensar que sabia, e tudo bem você saber. Mas você imagina de onde veio a língua portuguesa? Sim, ela veio de um país chamado Portugal. E lá tem menos pessoas que falam português do que aqui. Claro que o país, Portugal, ele é bem pequenininho em comparação ao Brasil também. Esse é um dos motivos. Tá bom? Vamos continuar. Agora nós vamos para a página 73. Nessa página, ela tem algumas activities. Nessas atividades, eu vou indicar para vocês qual devem ser feitas e qual não devem ser feitas agora, ou ela não é uma atividade para ser feita, escrita. Espera que eu vou explicar. Por exemplo, a nossa primeira questão, ela pede simplesmente para vocês take a look, observar, olhar um pouquinho sobre the Worldwide Population Graphic. Então é um gráfico de toda a população do mundo. E eu vou ensinar agora para vocês como é que a gente vai ler, observar e entender. Então, read, look and understand como ler esse gráfico. How to learn, how to read, how to look and how to understand this graphic. Esse gráfico. Primeira coisa que eu quero que vocês observem. Nessa primeira parte nós temos algumas flags. O que são flags? Elas são bandeiras. Cada flag é de one country, é de um país em especial. Então nós temos aqui flags. E em cima dessa flag, nós temos então
The name of the country, o nome do país. Essa é a primeira parte. Segunda parte que você vai olhar é esse tantão de imagem aqui. Quando ele tem esse buzz, ou seja, quando ele possui aqui esse buzz, significa que tem muita gente, porque o buzz ele comporta um montão de gente. Então, quanto maior é essa linha de representação, então aqui a gente tem várias representações de tipos de pessoas. Então, quanto maior, quanto mais grandãozinho assim, maior é o número que está aqui do nosso lado. Ok? Então, e o que é esse gráfico, afinal de contas? Nesse gráfico, ele vai falar para vocês alguns dos países que tem mais gente no mundo. Então, quais são esses países e quanto de pessoas tem em cada um desses países? Vou dar um exemplo para vocês. O país mais populoso, ou seja, o país que tem mais gente morando dentro dele, é a China, que é esse primeiro country que está logo na primeira posição. A primeira flag e o primeiro country, o primeiro país, nessa primeira linha aqui, ó. Então vamos olhar mais de perto. China. China, esse paísinho aqui, paísinho nada, país gigante, só que ele não é o maior país do mundo, sabia? É o que tem mais gente morando dentro dele, é o mais populoso. Então nós temos a China, aí aqui nós temos uma linha de população, só para você entender. Por exemplo, quem tem a maior linha é quem tem mais gente. Logo, se você comparar o Brasil com China, com certeza quem é que tem mais gente? A China, porque a linha dela, ó, com várias imagens, ela é maior. E aqui nós temos a quantidade para a gente tirar essa prova. Vamos lá. Voltar aqui. China. Tem vários Chineses, vários chinesinhos aqui. E quanto de população tem nesse país, nesse country? Na China tem about. Lembra que o tio falou de about logo no comecinho da nossa unidade? About significa mais ou menos, assim, cerca de... Tem mais ou menos essa quantidade. Então, about 1 billion and 388 million people. Então, tem cerca de, mais ou menos, 1 bilhão 388 milhões de pessoas. Em inglês, esse número fica da seguinte forma: 1 billion 388 million people. Pessoas. É muita gente, né, gente? Próximo, gente. O segundo país mais populoso do mundo, no nosso gráfico aqui, é a Índia. Tio, por que você não fala Índia? Porque eu estou falando o nome do país em inglês, meu povo. Índia. Então, a Índia tem about 1 billion 340 million people. Mais ou menos. 1 billion, 1 bilhão 340 million people, milhões de pessoas. Muita gente, né? Próximo país que a gente vai dar uma olhadinha. USA. E vamos lá porque a gente precisa ver um negócio. USA é uma sigla, é uma abreviação da palavra United States of America. Esse é o nome, em inglês, dos Estados Unidos da América. Então, USA significa United States of America. Como aqui em cima, gente. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu trouxe aqui o nome para vocês do United States of America. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Esse é o nome, então, do nosso país que a gente conhece então tão bem, que é os Estados Unidos. Como é que ele é dito então? United, por isso que aqui a primeira letrinha é o U, United
States, então o S está aqui também, States of America. Do of a gente não coloca nada em sigla, colocamos somente da próxima palavra maior, que é America. Notem que America não tem acento. O tio já falou com vocês algumas vezes, eu vou repetir. In English, temos pouquíssimas palavras com acento. Na verdade, as únicas palavras com acento que existem na língua inglesa são palavras de outros países, de outras línguas que a gente utiliza no inglês. Um exemplo deles é o fiancé, que é noivo ou noiva em inglês, que é a mesma coisa de noivo ou noiva em francês. Como essa palavra veio do francês, a gente utiliza o acento nela. Nós vamos ver outras palavras também que vêm de outros países utilizados em língua inglesa numa das nossas aulas aí mais para frente também no Group 6. Se eu não me engano é o Lesson 24. Eu acho que é 24. Continuando, gente. No United States of America, nós temos aí about 326 million people. 326 million people. Ok? Próximo país. Ele é chamado de Indonésia. Indonésia. E lá tem mais ou menos aí about 263 million people. Então, 263 milhões de pessoas. Já tem bem menos do que o USA e bem menos do que a China, não é mesmo? O próximo, gente, é o Brasil. No Brasil, sim, é esquisito, mas a gente chama de Brasil in English. Yeah. Em Brasil, nós temos cerca de about 211 million people. Esse número muito provavelmente ele deve mudar até o ano que vem, que é quando vai ser feito o novo censo. O que é isso, terceiro ano? É quando vai um monte de gente perguntar quantas pessoas tem no mundo. No nosso caso, aqui no Brasil. Então, eles vão procurando e catalogando e pesquisando quantas pessoas moram naquela cidade, quantas pessoas moram naquele estado, naquele país. Então, esse número ele deve mudar no ano que vem. Era para ser esse ano, mas aí não deu para fazer esse trabalho, porque todo mundo teve que ficar em casa, né? Então, não deu. Então, about 211 million people. Ok? Continuando. Logo embaixo do Brasil, nós temos o Paquistão. No Paquistão, que é o Paquistão, para quem não está lembrando ou ligando o nome, esse país ele fica no Oriente Médio, no Middle East do mundo, fica lá pertinho da Europe, entre a Europe e a Ásia, entre a Europa e a Ásia. Bom? Lá no Paquistão nós temos about 196 million people. Ok? Nigeria. Em Nigeria, Nigeria inclusive fica na África, no continente África. Temos about 191 million. É tão parecido o Paquistão com a Nigeria que olha só, gente, como a nossa linha cheia de bonequinhos, cheia de pessoas que moram lá, desenhos de pessoas que moram lá, ele é quase igual, ó. Esse aqui tem um pouquinho a mais do que esse, mas é muito parecido, né? Porque os números também são muito parecidos. Próxima, Bangladesh. Bangladesh. Em Bangladesh, que em português a gente chama de Bangladesh, bem parecido na verdade, só a pronúncia e a entonação que diferencia. Então nós temos a Bangladesh. Eles têm about 165 million people. Right? Próximo, Russia. Russia. Também não tem acento em inglês. Então vamos lá. E nem México. Se vocês olharem a palavra México no português tem acento e Russia também tem acento. Em inglês os dois não tem.
Então nós temos aqui Russian, about 144 million people. E no México tem about 130 million people. Observaram bem isso? Então, bota lá na página 74. Agora sim é uma activity para vocês escreverem. O que é para vocês fazerem aí? Agora, now, put the country in order from the most populous to the least populous. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão colocar de números 1 to 10, do número 1 até o número 10, em quem são os países most populous, os mais populosos de todos. Coloquem aqui, e aí vai colocando o mais populoso de todo, the most populous, você vai colocar o number 1. Aquele que tiver logo depois dele, number 2, até chegar no number 10. O que eu peço para vocês agora? Pausa o vídeo, bonitinho, pausou, joia, pausou, 100%. O que é para vocês fazerem agora? Pausa o vídeo, faz a atividade, depois vocês voltam aqui para a gente poder fazer. Pode pausar. Pode pausar. Beleza, já fizeram a atividade, né? Agora é a hora da correção. Vamos lá. O primeiro país, the first country most popular, is China. Tio, como é que você sabe disso? Vocês lembram que a gente conversou, que a gente já falou dessa mesma ordem na tabela passada? Então, o primeiro é o que tem mais gente. Então, 388 million people. Então, é o que tem mais gente. Logo depois, em second place, no segundo lugar, nós temos qual país? India. Very good. India is the number 2. About 1,340 million people. Third place. Terceiro lugar. Vamos dar uma olhadinha. Quem seria o third place? Terceiro lugar. Yes, the USA. The USA. Ele tem about 326 million people. No, I missed. Era para ser Indonésia. Oh, foolish me. É a Indonésia. No, it's USA. Tô brincando, gente. Vamos lá. Terceira questão, terceiro number 3, então fica na USA, about 326 million people. Logo depois do United States of America, quem nós temos? 200, 101, 200, 1 and 1 and 1. Então, sim, the fourth place is Indonesia, com 263 million people. 263 milhões de pessoas. Number 5, Brazil, with 211 million people, right? And number 6. Number 6 nós temos 1, 1, 1, 1, 1. Yes, Pakistan. Number 6, Pakistan. Right. Very good. And the number 7. Number 7, nós temos um que é muito parecido com ele, que é a Nigeria, que tem um número muito parecido. Eles só perdem aí por 5 million people. É muita gente, ao mesmo tempo é muito parecido. Logo depois a gente ainda tem, yes, Bangladesh. Bangladesh is the number 8. And the number 9 is Russia. Right? And the number 10, Mexico. Very good. É o último que faltou. Só finalizar.
Na page number 75, nós temos um outro tipo de gráfico, uma tabela para vocês observarem outros tipos de informações. Eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou abrir um pouquinho mais essa tabela, eu vou ler essa tabela com vocês, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que a gente vai trabalhar agora. Aquele primeiro tipo de tabela, ele tem aquelas linhas cheias de desenhos, a quantidade, é bem tranquilo de ler. Essa também é muito tranquila. O único problema é que ela traz mais informações. Então você tem que estar mais atento, porque na outra tabelinha nós tínhamos aí 4 informations. Tínhamos 4 informações. O nome do país, the name of the country, a flag, que é a bandeira. Aí nós tínhamos a linha cheia de desenhos, com o rostinho, a caricatura das pessoas, e depois o número de população, então the number of population. Agora nós temos outras informações para poder trabalhar também. Eu vou mostrar que informações são essas. Aqui nós temos o rank, a quantidade, a posição dele, number one, o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Tem mais lugares aqui embaixo, o quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. Em inglês fica first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. Sim, é só o TH no final que faz esse no final do número. Ok? E aí nós vamos ver a language que é falada, a língua que é falada em qual o número da língua falada no mundo. Então a gente não vai mais olhar apenas para países. País vem depois. Agora a gente vai ver um ranking de línguas mais faladas no mundo. Então nós temos aqui a primeira, Mandarin Chinese, o mandarim chinês, ou então o chinês, including Standard Chinese. Então ele incluiu também o chinês padrão. Nós temos essa língua mandarim que ela é subdividida em várias outras línguas, em vários outros dialetos. Entre eles nós temos o Mandarin Chinese, que é o principal, e o Standard Chinese, que é o chinês padrão. Então tudo chinês aqui, tudo que é língua chinesa, está no rank number 1, ou first place. Depois nós temos o English, aí depois, na terceira colocação, nós temos uma língua chamada Hindustani, que é o Hindi ou Urdu. É uma língua falada principalmente em um país que a gente ainda vai ver qual é, logo na frente. Spanish, que é outra língua. Arabic, que é o árabe. É uma outra língua também muito falada no mundo, o árabe. Malayan, including Indonesian and Malaysian. Então, língua malai, a língua malawa, ela também é muito falada. The seventh place, Russian, a língua russa também. And eighth place, nós temos a French, que é o francês. E somente em nono lugar, nas línguas mais faladas no mundo, em nono lugar está português. Está o nosso português que a gente fala aí todos os dias. Agora eu vou apresentar para vocês a maneira de ler direitinho essa tabela. Nós temos aqui o rank, então, primeiro lugar. A língua falada, no primeiro lugar nós temos o Mandarin Chinese. Vamos agora nesse primeiro número. Toda essa coluna desses primeiros números aqui são os first language speakers, os falantes como primeira língua, aquelas pessoas que falam a língua que a gente vai falar aqui, por exemplo, Mandarin, eles falam como língua nativa. Eles nasceram naquele lugar e falam aquela língua como língua nativa, que o tio já explicou lá no comecinho da aula também o que é língua nativa. Para falantes de Mandarin, nós temos aí mais ou menos 899 million people. São 899 milhões de pessoas que falam Mandarin como primeira língua, como língua nativa. Depois nós temos o country. Qual é o país onde mais se fala essa língua? Onde se fala, na verdade, como língua nativa,
como língua de primeira opção, a língua materna. Nós estamos aqui na China, na China. Então ele está aqui, First Language Rank, no ranking de primeira língua, de língua nativa. Nós temos 2 ranks, na verdade, o ranking de falantes no mundo e os rankings de primeira língua. Então, como primeira língua, ela equivale aí então a first place também, primeiro lugar. E pessoas que falam o mandarim como segunda língua, aprendem mandarim, não falam mandarim desde criança, ou então não é a língua de origem deles, mas depois eles aprenderam mandarim. Então eles têm uma língua materna, uma língua nativa, e depois eles aprendem uma outra língua, que é o mandarim nesse caso. Nós temos por volta de 178 million people. E aí o total entre falantes nativos e pessoas que aprenderam depois, nós temos 1.051 billion people. Na verdade, 1 billion é 1 billion and 51 million people. 1 bilhão e 1,051 milhões de pessoas. O que é importante a gente notar? Essas pessoas que estão aqui nessa coluna são pessoas que não nasceram falando mandarim. Não era a primeira língua deles, não era a língua nativa, a língua daquele local onde eles moram. Mas eles aprenderam o mandarim para poder conversar e falar em mandarim com outras pessoas. Acontece muito, eu sei que mandarim é uma língua que está voltando e tudo mais, mas o que a gente mais conhece é o English. Então no English, nós temos aí de falantes nativos que nascem nos países que falam inglês. 500 million people, 500 milhões de pessoas, elas nasceram no país onde se fala inglês. E que países são esses, professor? USA, os Estados Unidos da América, que eu já falei para vocês. UK, que é o Reino Unido, United Kingdom. O Reino Unido, ele é uma junção de 4 países diferentes. Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. Esses 4 países juntos, eles formam um grupo chamado de United Kingdom, Reino Unido. Então lá também nós temos, lá eles são nativos, nasceram lá no país que fala a língua inglesa. Australian, que é a Austrália, New Zealand, que é a Nova Zelândia, e o Canadá. Como eu comentei com vocês, o Canadá tem 2 línguas, uma delas é o English. Ela, em ranking de línguas nativas, ela está em terceiro lugar, é a terceira língua nativa mais falada, mas nós temos aqui um outro número muito interessante. Por volta de 510 million people, 510 milhões de pessoas aprendem a língua inglesa para poder falar fluentemente. É o que aconteceu, por exemplo, com todos os professores de inglês que vocês devem conhecer, e vocês estão entrando nesse número também. Vocês também estão aprendendo a língua inglesa para poder falar. A língua materna nossa é o português, mas a gente está aprendendo uma outra língua e ela nos torna uma second language, uma segunda língua. Então, entre essas pessoas que a gente está, elas fazem cerca de 510 milhões de pessoas no mundo. O total, então, fica 1 billion and 10 million people. 1 bilhão e 110 milhões de pessoas que falam inglês. Pontos importantes das outras línguas. Hindustani, que é a língua hindu, ela é falada preferencialmente, principalmente na Índia, como falantes nativos. Nós temos 438 million people. Ela está em 4º lugar nas línguas nativas mais faladas. Cerca de 214 million people learn the Hindu to talk. Então, 214 milhões de pessoas aprendem o hindu para poder falar com as outras pessoas lá da Índia. E o total é de 652 million people. Ok?
Continuing, Spanish, a língua que vocês vão aprender no ano que vem com o professor Marcos, se eu não me engano. Spanish nós temos também como primeira língua cerca de 500 million people, 500 milhões de pessoas, igualzinho aqui no English também. Só que menos pessoas aprendem o Spanish, cerca de 70 million people, 70 milhões de pessoas. Que eu falo pouco, gente, mas é muita gente. Por isso que o Spanish está aqui na quarta posição e o English está na segunda. Quais são os países que falam Spanish como língua nativa? Spain, que é Espanha. Central and South America. Então, as Américas Central e do Sul. Menos o Brasil. O Brasil é o único país aqui na América do Sul que fala português. Os outros falam espanhol. Tem ainda Guiana Francesa que fala espanhol com francês, mas é bem menos do que a quantidade de pessoas aqui no Brasil. Depois nós temos Arabic, o árabe. Arabic, ele é falado por mais ou menos 290 million people, 290 milhões de pessoas como língua nativa, e ela é falada principalmente em quais países? North Africa, em todos os países do norte da África, Middle West, no Oriente Médio, e em países, Middle West countries, nos países que ficam ali no Oriente Médio. Depois nós temos Malay, que é falado na North Australia Islands. Então, nas ilhas do norte da Austrália, falam essa língua, Malay. Inclusive, você sabe quem era que também falava essa língua? A Moana. Sim, a Moana não fala inglês e não fala português, como a gente vê dublado e tudo mais. O local onde a Moana vive ali é essa parte da Indonesian and Malaysian. Então, a língua nativa dela é o Malay. Ok? Russian. Qual é o país que fala Russian? Rússia, a Rússia principalmente, e alguns outros países ali da North Asia, do norte da Ásia. French. Quais são os países que falam French? France, a França fala francês, né? Esse a gente já sabia, mas existem outros que a gente não sabia. Eu comentei hoje com vocês sobre o Canadá, que também fala francês. Tem uma parte, principalmente a parte de Montreal, onde eles falam bastante French. E Central Africa, e a África Central. Tem muitos países ali da África Central que foram colonizados pelos franceses. Então tem muitos locais onde se fala francês lá. E por último, português. Quais são os países que falam português? O maior deles é o Brasil, que a gente mora nele. Angola, também se fala português. Moçambique, também é outro país. Angola e Moçambique são dois países na África. Cabo Verde também está incluído nessa, onde eles falam português. A língua deles é o português. Tem um sotaque diferente do nosso? Tem. Tem algumas palavras que são diferentes? Tem, mas é português do mesmo jeito. E por último, por ser menorzinho, Portugal está aqui embaixo, mas é porque ele é menorzinho, mas a língua portuguesa, ela é de Portugal, ela originalmente era de Portugal. Ok? Vamos continuar então. Essa página, a 76, ela é uma atividade para casa. É uma das atividades mais complexas que eu passei para vocês, tirando as de texto, que geralmente são bem complexas também. Mas essa é para a gente poder aprender a ler perguntas em inglês, entender essas perguntas e também responder essas perguntas. Todas elas começam com where. Então, todas elas vão perguntar onde, local. Todas elas. Pergunta where. Começa com where. E o where a gente viu lá no Lesson 17, na lição 17, que o where significa local. Ele está te perguntando alguma coisa de lugar. Então vamos lá. A letra A já está respondida. Qual é a pergunta da letra A? Where do people speak Spanish? Onde, quais são os países, os locais
que as pessoas speak. Então, todas essas que tem speak falam e vai falar algum tipo de língua. Na letra A, Spanish. Como é que ele foi respondido essa questão? Ele voltou aqui, ó, nessa tabelinha e procurou a language Spanish. Então aqui nós temos o Mandarin, English, Indo, Spanish. Achou Spanish? Ele agora vai procurar quais são os locais, os países, the countries, onde é falado a língua Spanish. E aqui nós temos alguns countries, como por exemplo, Spain, Central and South America. Então pega essa informação e ele respondeu da seguinte forma: in Spain and South America. Na Espanha e na América do Sul. Então a gente utilizou a mesma palavra que está lá naquela tabela que a gente encontrou e colocamos aqui nessa resposta. A letra B pergunta também sobre speak. Então quais são os países, where, onde essas pessoas elas vão speak, falar. Na letra B pergunta do Hindi e o que você tem que fazer então? Você volta lá na tabela e procura Hindi. Então aqui nós temos Mandarin, English, Hindi, achei. Qual é o país? Aí eu vou procurar na mesma linha. Índia. Aí eu volto lá na minha atividade e escrevo in, no país, in, Índia. E pronto, resolvemos a letra B. Se tivesse outros países, você ia colocar vírgula e quando chegasse no último, você coloca o and. Então, por exemplo, se fosse a Índia, o Egito e o Japão que falasse indiano, coisa que não é o hindu, na verdade, coisa que não é verdade, é só na Índia. Mas se fosse colocar Índia, qual foi o outro país que eu falei, gente? Egito. Pronto, coloquei uma vírgula, coloquei outra e agora nós temos um último que é o Japão, que é um exemplo. Então, para colocar o Japão, eu coloco and Japan. E o Japão, and Japan, ok? Então, não é verdade, eu vou apagar, porque a resposta é somente Índia, mas é para vocês terem uma ideia de como responder as outras letras também. Todas elas vão falar de alguma língua. Então nós temos o Malay, Russian, Português, Arabic, English, Chinese e French. Todas as outras letras a gente vai corrigir juntos na nossa próxima aula Zoom lá da semana que vem. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Vejo vocês então na nossa aula Zoom. Beijo galera aí, bye bye!